Eu chamei Perfeito. você para a gente falar um pouquinho de ansiedade, então se apresente para quem está no meu público aqui. Então, perfeito. Boa noite, pessoas. Meu nome é Iago Lucena, eu sou hipnoterapeuta. E a hipnose entrou na minha vida como um paraquedas, caiu na minha vida como paraquedas. E eu tinha muitos problemas, muitas pendências emocionais. E eu busquei a hipnoterapia para me ajudar. Então, nesse processo, quando eu vi o que ela é capaz de fazer, eu me encantei a um ponto que eu saí da minha faculdade de fisioterapia e eu investi tudo que eu tinha, energias, estudo, tempo, foi tudo dedicado para essa área, para poder eu promover isso para as outras pessoas e para eu conseguir me tratar ainda mais. Então, com uma vida renovada, com esse propósito, eu busco fazer isso na vida de outras pessoas também. Concorda, Amandinha? Concordo, né? Eu já falei, acho que sempre falo aqui dentro do meu Instagram o quanto a hipnoterapia é importante e o quanto, de alguma forma, ela é muito mais rápida do que Perfeito. os demais tratamentos. Não é que os demais tratamentos não sirvam, na verdade, eles servem muito bem. Só que a hipnoterapia é muito mais rápida porque ela lida diretamente com o nosso subconsciente, que é onde está registrado todas as nossas crenças, todos os nossos traumas, todas as nossas questões emocionais ficam registrados no nosso subconsciente. E é daí, justamente por isso, que a hipnoterapia consegue atingir de uma forma muito mais rápida. Iago, você deu um Perfeito. zoom no seu rosto. Jura? Tá um zoom no seu rosto. Não entendi por quê. Aqui tá normal para mim. É a distância não que eu tô? Ou tá o zoom mesmo ainda? Não, tá zoom aqui. Tava normal e ficou zoom. Gente, tá normal pra vocês, Iago. Se vocês puderem dar o feedback aí pra gente. Porque pra mim ele tá com um Ó, zoom. dei o zoom, tirei. Tá sem zoom. Bom, Tá com zoom aí? enfim. Pra mim tá. É bom que o povo vê minhas imperfeições de perto. O importante é o conteúdo, né? E não a cara que está Perfeito. aparecendo aqui. Agora foi. Pera, agora ficou normal pra mim. Agora ficou normal. Enfim, o importante é o conteúdo. Mas, Exatamente. como eu ia falando, a questão da hipnoterapia, que lida diretamente com o subconsciente, é justamente lá que está registrado todas as nossas crenças, todos os nossos traumas, todas as nossas questões emocionais. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da função da hipnoterapia com relação à ansiedade. Perfeito, perfeito. O que é hipnoterapia, Amanda? Hipnoterapia é a junção de duas palavras, hipnose com terapia. Então, a hipnose por si só ela não tem poder nenhum sobre o sujeito quando se trata de terapia. A hipnose nada mais é do que uma chave que a gente usa para acessar o subconsciente, onde é feita a terapia logo em seguida. Então, Apenas a uma hipnose... ferramenta. Exatamente, apenas a chavezinha que a gente vira para poder acessar o subconsciente. Então, a hipnoterapia, ela permite acessar partes do ser humano que, se não dessa forma, eu não conheço outra forma que acesse esse local. Então, as memórias de quando você deu os primeiros passos, o cheiro do perfume da pessoa que você gostou quando tinha 8 anos de idade, então, lembranças dos seus pais, dos seus avós, você caminhando, você de fralda, tudo isso está armazenado no seu subconsciente. Precisa-se apenas de alguns gatilhos e de hipnose para acessar. Então, se a hipnoterapia consegue acessar todas essas lembranças, todas essas imagens, com os traumas, com as pendências emocionais não é diferente. Usando os gatilhos certos, a gente consegue encontrar a causa praticamente de tudo. Causa e origem de tudo. E quando se encontra a causa, qualquer tipo de terapia vai afirmar que, encontrando a causa, fica muito mais fácil de tratar. Então, dentro da própria hipnoterapia, a gente encontra a causa e trata em um processo muito rápido e muito eficaz. Concorda, Isso, como tem Manita? uma frase que fala, né? Quando já se encontra um problema, é um problema a menos. E é isso que a Exatamente. hipnoterapia faz, porque a ansiedade nada mais é do que normal. Todo mundo sente ansiedade de alguma forma. A questão é o desequilíbrio com relação à ansiedade. E a questão também é a força que você dá à ansiedade e o mal que ela traz quando você foca nos problemas que ela traz. Então, isso que são as questões, né? O transtorno de ansiedade, que é uma doença, não a ansiedade em si. É igual a Perfeito. medo. Muitas pessoas falam, ah, não, ter medo é um problema. Não, o medo é inerente ao ser humano. Precisamos ter medo. Eu estava conversando até com o Iago mais cedo, que isso daí é da época da pré-história. Imagine, nossa fase contemporânea
não tem nem 500 anos direito. A gente está engateando. E nos últimos 100 anos, foi um desenvolvimento absurdo com o descobrimento da internet, do telefone, do transporte. Então, foi um descobrimento muito absurdo e muito rápido. Só que a nossa mente, o nosso cérebro, vamos dizer assim, o nosso cérebro, ele tem milhões e milhões e milhões de anos. Então, o desenvolvimento dele é da época da pré-história. E na pré-história, o que a gente precisava, Iago, ficar atento o tempo inteiro. Porque tinha o quê? Tinha, sei lá, quem acredita que na época do dinossauro, tinha dinossauro X, Y, Z. Mas quem não acredita tem o quê? Leão, onça, qualquer animal. Então, o homem e a mulher tinham que ficar o tempo inteiro atento. Qualquer galinho quebrado, você tinha que olhar atento, prevendo esse perigo. Então, estávamos constantemente em estado de medo e ansiedade. Não é isso, Iago? Perfeito. E tanto eu quanto a Amanda temos o viés de trazer o ser humano desde a pré-história, do seu período evolutivo e adaptativo. Então, com esse tipo de olhar mais clínico, a gente consegue lidar com o ser humano de hoje. Então, muitos profissionais trazem aquela fórmula, aquela receita de bolo, digamos assim, dentro da terapia. E não é tão simples assim. Precisa-se olhar o ser humano como um todo. Então, o que é ansiedade, trazendo para esse tema de hoje? Ansiedade, eu não costumo dizer nem que é um problema. Por quê? Porque a ansiedade, o que é a palavra ansiedade? É estar no futuro. Então, um exemplo bem clichê. Eu quero que vocês façam um exercício de imaginação agora. Agora um exemplo top. Imagina, Amanda, que aquele boy que você gosta, ou então teu padrasto, teu pai, teu tio, teu avô, ele fez, no final do mês eu vou te dar um iPhone 12 ou ainda. Eu vou te dar um iPhone 12 com carregador. Agora é só no dia 30. E isso no dia 1. Então, minha filha, fudeu. Acabou. Vai começar dentro de você, meu Deus, chega logo dia 30, chega logo dia 30, chega logo dia 30. Você não vai para um psiquiatra por conta dessa ansiedade. Você não vai procurar um psicólogo por conta dessa ansiedade. Você não vai procurar ajuda por conta dessa ansiedade. Por quê? Porque essa ansiedade, ela não te incomoda. Então, qual é a diferença dessa ansiedade da pessoa estar na expectativa de ganhar um iPhone novo para a ansiedade que uma pessoa sente, que incomoda, que maltrata, que tem aquela coisa presa? É simples, a ansiedade não é o problema. O problema é a emoção que vem junto com ela. Então, qual é a emoção que vem junto com ela? Simples, é angústia. Então, toda ansiedade, ela é alimentada por uma angústia. Então, quando eu atendo os clientes, meus pacientes, sempre é a mesma definição de ansiedade. É um aperto no pescoço, na garganta. Parece que estão apertando meu pescoço. Então, é sempre essa definição. Então, quando você já viveu alguma experiência que você sentiu esse aperto no pescoço, automaticamente a tua mente te coloca no futuro. E quando te coloca no futuro, vai viver as mesmas programações que você já viveu. Então, você sente esse aperto no peito, esse aperto no pescoço, com base nas experiências que você já viveu. Mas isso não é ansiedade. É uma emoção que se desencadeia quando você pensa no futuro. Concorda comigo, Amanita? Sim, e ligado no viés biológico, como você falou, esse aperto, a angústia, quando ela surge, né, que é uma dor muito profunda, ela se concentra principalmente no sistema gástrico. Por isso que sente estômago, intestino, peito, porque aperta essa parte do peito aqui, garganta. Então, toda essa parte aqui é atingida. Então, todo mundo que diz que, não, eu sinto angústia, é automático. A pessoa, quando diz que sente angústia, diz, não, eu sinto um negócio aqui, ou então toca no estômago, eu sinto um negócio aqui, ou então, não, é um negócio que eu sinto. Não fala nem o que é, tipo, é um negócio que eu sinto e toca no corpo. Então, a gente, né, que é hipnoterapeuta, já observa isso daí, que o corpo fala de alguma forma, entendeu? Então, você sente no corpo o que é emocional que você está mexendo, que você está sentindo, com todas essas sensações. Então, é necessário, por óbvio, o corpo, a mente te mostrar através do corpo que tem algum problema. Que tem algum problema. Porque se não tivesse esse tipo de sensação corporal, você, ao atravessar a rua, se alguém desse uma buzinada e você não se assustasse, você ia continuar atravessando a rua e ia morrer.
Concorda? Simplesmente isso. Ou então, se você tivesse, como o nosso antepassado, no meio da selva, e você escutasse um rugido de algum bicho, você simplesmente não ia ficar preocupado, porque você não estava sentindo nada. Então, você ia simplesmente ao encontro até do animal, sem ter nenhum tipo de precaução. Então, o nosso corpo se conecta sempre com a nossa mente e sempre está trocando esse aviso. Então, é perfeitamente normal o nosso corpo também sentir. O que não é normal, o completo desequilíbrio. É você estar o quê? Repetindo, como o Iago mesmo disse, o padrão. Está repetindo eternamente o padrão, porque como nossa mente está querendo sempre nos proteger, no momento que você sente uma emoção, e ela não é uma emoção de cuidado, aí você vai e repete. No outro momento você sente a mesma coisa, aí repete a mesma dor no corpo. Outro momento a mesma coisa, repete, até que vai ficar tão cíclico, que você não vai saber nem mais o que é certo, o que é errado, o que você pode controlar, o que não pode. Perfeito. E falando sobre ansiedade, que é estar no futuro, eu já atendi uma cliente que ela fez, eu quero parar de pensar no futuro. Eu fiz, só Deus pode te dar isso. Por quê? Porque isso é uma característica inerente do ser humano. Então, não tem como o ser humano parar de pensar no futuro. Porque desde a nossa ancestralidade, a própria neurociência explica isso, que o ser humano ele está em constante imaginação. Então, essa imaginação é você estar no futuro. Então, quando o ancestral estava lá, dentro da sua caverna, ele estava pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que sair, eu tenho que matar uma cabra para poder me alimentar. Eu tenho que fazer uma lança com um pedaço de madeira para se vier um leão aqui eu matar ele. Então, esse tipo de estratégia mental está inerente no ser humano desde os primeiros seres humanos que existiram. Senão, ele não sobrevivia. Então, hoje em dia, não é diferente. Não é diferente. Aquele seu pensamento de que, quando sai de casa, faz, meu Deus, será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei o fogão? Será que não tem nada ligado e vai explodir minha casa? Esse pensamento de pensar uma bosta que vai acontecer no futuro, vai lá, te faz voltar e desligar aquele fogão que estava aceso. Então, o ser humano, o cérebro dele, ele foi criado, programado para te proteger. O tempo todo ele está te protegendo. Então, quer comentar? Inspirou mais profundo. Até porque se não existisse o pensamento no futuro, ninguém se planejava. Consequentemente, não ia existir criação de nada. Do celular, Exatamente. da lâmpada, do ventilador, caderno, nada. Não ia ser nada inventado. Porque a gente ia sempre viver no agora, no agora, no agora. Não ia existir nunca o futuro. Então, ninguém nem ia se planejar para o futuro. Então, assim, a questão é, como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio, né? Porque a vida sempre está numa balança. Então, nada em excesso, mas também nada na falta. Tudo é questão de equilíbrio. Perfeito. E foi bom ter falado do futuro e do presente. E o subconsciente, ele não distingue porra nenhuma do que é isso. O subconsciente da gente, ele não sabe o que é passado, ele não sabe o que é presente, ele não sabe o que é futuro. Como tu pode provar isso? É simples. Aquele seu coleguinha do maternal que tomou o seu todinho e deu um cascudo em você, no maternal, passaram-se 20, 30 anos. Aquele cara chega na sua frente, você sente um desconforto, você não se sente bem. Para o teu subconsciente é como se aquilo tivesse acontecido hoje. Não importa. Então aquela pessoa que te fez um mal há 10, 15, 20 anos atrás, você encontra hoje, é a mesma sensação. Vem aquele aperto no estômago, aquela mão fria, sempre aquela mesma programação de perigo. Por quê? Porque aquela pessoa já te fez algum mal. Então, isso também pode desencadear uma ansiedade. E muito se fala, Amanda, em questão de pensamento. Muitos viés de terapeutas falam que a mente desencadeia um pensamento e desse pensamento vem a ansiedade. E isso é a teoria do impossível. Por que a teoria do impossível, Amanda? Não sei se você vai concordar comigo. Se tu não concordar, tudo bem, se a gente resolve essa treta. Porque o pensamento ele não alimenta o comportamento. É simples. Um exemplo. Uma pessoa que tem fobia de barata. Ela vê a barata, racionalmente ela sabe que a barata não vai roubar o dinheiro da carteira, não vai matar, não vai processar, não vai roubar o auxílio, mas ainda assim ela sobe numa cadeira, cai, se corta, se constrange, se ferra na frente de todo mundo. Quando ela vem parar para racionalizar o que ela fez, meu Deus, o que eu fiz? Então foi um impulso emocional que fez ela fazer tudo isso. O mesmo impulso emocional que te faz ter o dedo podre para homem.
A galera do Instagram de Amanda, que é voltado para relacionamento, sabe muito bem disso. Então tem gente que tem um dedo podríssimo para relacionamento. Só escolhe homem ou mulher que não presta, que não vale nada. Sabendo que a pessoa não vale, a pessoa tem uma emoção que manda ela ir. Então, da mesma forma, acontece com a ansiedade. Aquele nervosismo, aquela agitação, ela vem. Você não sabe de onde vem e não sabe o porquê vir, mas vem. E você só percebe quando já está lá. Depois que ela vem, vem os pensamentos de desgraça, de coisa ruim, de coisa dando errado na vida dela, os planos se frustrando. Depois que vem os pensamentos. Concorda comigo, Marita? Sim, concordo, gente. Inclusive, tá fazendo sentido para vocês o que o Iago tá falando, o que eu tô falando. Sim, sim, olha, aperta e segura esse coraçãozinho aí, ou então manda um joinha, certo? Pra gente saber que vocês estão aí atentos, né? E daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas de como ter esse equilíbrio na hora quando surgir esse tipo de emoção. Então, pegue papel, pegue caneta para anotar, porque não adianta vocês ouvirem aqui, não registrar, se não anotar, se não estiver fazendo sentido para vocês. Entendeu? Então, assim, quando estiver fazendo sentido, pode mandar. E lógico, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, eu tô em cima, mas enfim, tem uma caixinha de perguntas. Vocês podem perguntar à vontade. É isso mesmo, Iago, vem aí. E também do outro lado, tem aqui, é onde tá uma setinha, certo? Meu Deus, minha unha tá horrível. Onde tá uma setinha aí, isso, para encaminhar a live para as pessoas que vocês acham, que vocês necessitam, que precisam saber dessas dicas, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a dar essas dicas, e são dicas práticas, ligadas, lógico, a algumas questões dos princípios da hipnoterapia e outras de questões mais da neurociência mesmo. Então, já encaminha essa live, não perde tempo. Voltei. Enfim. E complementando o que o Iago estava falando, com a questão do pensamento, que faz um total sentido é que a neurociência também já provou que não controlamos as nossas emoções. Justamente, como a gente falou aqui mais cedo, ela é inerente do ser humano. O medo é inerente, a ansiedade é inerente, o susto é inerente, a surpresa é inerente. Tudo faz parte de nós, seres humanos. E com isso, nós não controlamos as emoções. A gente faz o quê? O equilíbrio dela, para no momento que a emoção surgir, a gente saber o que fazer com ela. Essa questão, essa é toda a questão. Por quê? E quando a gente não sabe o que fazer com ela, a gente acaba se afundando nela. Então, muitas pessoas, quando sentem essa ansiedade, ao invés de combater o porquê, o motivo, a causa, simplesmente se afunda e vai focando cada vez mais no problema, no problema, no problema. E esquece completamente de entender todas as soluções que aquela questão te trouxe. Porque um fato é sempre um fato. A questão é a interpretação que você dá a ele. O que você faz com essa interpretação? Amanda, é igual tua unha grande. Quando a unha está grande, ninguém arranca a unha. Corta os excessos. Apenas corta e apara. É assim com a ansiedade. Exatamente. Ninguém tira a ansiedade de uma pessoa, ninguém tira a fobia. A fobia se tira, mas ninguém tira o medo, não se tira a timidez. Por quê? Porque isso tudo são emoções e sentimentos de preservação. Então não tem como desligar, tirar um antivírus de um computador, tirar um software de proteção do celular. Não tem como isso. É inviável, é insustentável. Então, se a pessoa tira um medo de altura por completo de uma pessoa, ela vai subir tudo quanto é coisa, cai e morre. Simples assim. Então, a ansiedade não está muito longe disso. A ansiedade, por exemplo, existe ansiedade, uma mãe que está com o seu filho, por exemplo, ele vai cair na escada. Ele vai cair na escada, a mãe imediatamente pula e segura esse menino. Segura esse danado. É ansiedade. É um pico de adrenalina que joga o fluxo sanguíneo pro teu braço e perna e faz cuida que vai acontecer alguma merda. Então, sem ansiedade, a gente já teria sido extinto há muito e muito tempo. Então, o que é? O que é essa emoção, Amanda? O que é esse sentimento? Como é que a gente pode controlar esse sentimento que nutre esse comportamento, essa angústia, esse aperto, esse nó na garganta? Como é que a gente pode estar controlando isso? Me ensina que eu quero aprender. Vamos lá. Dica 1. Anotem aí. Dica 1. Exercício físico. Ah, Amanda, fazer exercício físico. Exatamente. Por quê? Porque com certeza o Iago sabe muito mais do que eu, porque ele já veio da área da saúde. E a atividade física, ela libera dopamina, libera todos aqueles hormônios da felicidade, os hormônios do prazer.
Então, com esses hormônios, seu corpo relaxa e para com a questão de a diminuição da serotonina, né? Se eu não me engano, quando a gente está com ansiedade, a gente aumenta o cortisol, diminui a serotonina, se não me engano é assim que fala. Então, que eu causo todo aquele desequilíbrio. E quando a gente faz atividade física, quando a gente faz até um simples polichinelo, gente, parece ser bobo, mas são coisas bobas, porque as pessoas, Iago, têm uma tendência a dificultar, tanta coisa, ai, é difícil. Não é difícil, gente, é a coisa mais simples do mundo. Então, quando você sentir aquela angústia no peito, faça um polichinelo, faça uma corridinha parado. Então, vá dar uma corrida em algum canto se você estiver na rua. Isso é de praxe, porque os nossos hormônios da felicidade simplesmente aumentam, oxigenam o nosso cérebro, coloca lá, ele lá nas alturas, para de aumentar o cortisol, ele faz o equilíbrio e, consequentemente, você para de ter esses pensamentos originados com essa emoção e, consequentemente, você se ajuda no equilíbrio. Concorda, Iago? Menina, que aula da porra que tu deu agora sobre hormônio e fisiologia. Porra! Tá vendo aí? Gostasse e adorasse. Tô estudando direitinho, você tá por fora. Perfeito, Amanda, perfeito. O ser humano, ele foi feito para receber e entregar. Então, tudo que o ser humano faz, ele recebe, ele entrega. Ele recebe, ele entrega. Tudo aquilo que ele recebe, ele não entrega, tem um preço. Como assim? O ser humano, ele foi feito para comer, adquirir calorias e gastar calorias. Se ele come calorias e ele não gasta, ele engorda. Ele vai comprometer a saúde através desse excesso que não foi colocado para fora. Então, tudo que ele recebe, tudo que o ser humano recebe, coloca para fora. Conhecimento. Eu e a Amanda, eu sei que eu falo por a gente. Existem muitos profissionais da área da hipnoterapia que não valem nada, que são charlatões, que vão fazer qualquer besteira lá e vai cobrar valores exorbitantes. Eu sei, eu falo por mim, eu falo por Amanda, que por ela eu coloco a mão no fogo. A gente estuda arduamente para lidar com o cliente com responsabilidade, para tratar ele de uma forma profissional e satisfatória. Então a gente estuda arduamente. Isso que a gente está fazendo aqui agora, essa live para vocês, nada mais é do que soltar o conhecimento que está preso na gente. Se a gente não solta esse excesso, nós se tornamos obesos mentais, com muito conhecimento, pouca prática, pouco ensino. Então você está sugando muito conhecimento e não está colocando para fora. Então o mesmo funciona com os padrões. Ah, papai criou o filho batendo. Provavelmente esse filho vai crescer ensinando os filhos de outras pessoas batendo também, porque ele recebeu aquilo. Então, tá conseguindo fazer sentido para ti? Então, Sim. A prática da atividade física nada mais é do que colocar algo que você recebeu para fora. Seja emocional, seja com comida. Então, eu tive um estresse muito grande hoje, eu tô pilhado. Porra, pega esse estresse, vai fazer uma corrida, vai caminhar, vai fazer alguma coisa para colocar isso para fora. Porque se você não coloca, vai ser mais um lixo emocional armazenado dentro de você. E esse lixo emocional, quando essa lixeira ela está transbordando, você paga o preço. Eu sei, não sei se a Amanda já chegou a viver com a lixeira cheia de lixo emocional, mas que é um saco. Você se sente improdutivo, se sente cansado, nada tá bom, tudo incomoda. Então, para você ter paz ou chegar bem perto dela, não se permita ser um balde de lixo emocional. Coloque para fora do jeito produtivo, sempre que der. Isso mesmo. Eu já emendo a segunda dica com a pergunta da Mônica Jaciara. Como controlar o apetite por causa da ansiedade? O que você vai fazer, Mônica? Você vai, na verdade, equilibrar a sua ansiedade. Primeiro, equilibrar a sua ansiedade para não ter esse apetite. Segundo, que eu emendo na segunda dica. Toda vez que você tiver ansiedade, tiver esse apetite, você vai substituir esse prazer, porque, na verdade, esse excesso de apetite é um prazer que seu corpo está pedindo. Seu corpo vê que aumentou o cortisol, então ele precisa de alguma fonte de prazer. Então você vai substituir a comida, porque a comida tem açúcar, a comida te dá prazer, te dá aquela saciedade de prazer, então você vai substituir a comida. Você vai substituir a comida por uma outra fonte de prazer. Eu indico, por óbvio, a atividade física. Mas veja, o que te dá prazer? Além da atividade física, uma leitura, brincar com seus filhos, assistir uma comédia, por acaso, assistir um vídeo besterol no YouTube. Substitua sempre um prazer pelo outro para sua mente conseguir ter esse equilíbrio.
e conseguindo ter esse equilíbrio, aí sim você vai cada vez condicionando a sua mente a substituir isso, ao invés da comida, atividade física, ao invés da comida, uma leitura, ao invés da comida, um vídeo de besterol, ao invés da comida, uma brincadeira com a criança. Concorda, Iago? Concordo, e eu ainda vou mais longe. Eu sempre fui muito enxerido, eu sou um cara extremamente enxerido. Então, eu sempre perguntei, sempre fui atrás, sempre participei. Então, comigo, com minhas emoções e com minha ansiedade que eu tinha até pouco tempo atrás, eu tratei sendo enxerido boa parte dela. Como assim? Então, tive alguma crise, alguma coisa, eu quero comer doce. Investiga, começa a se questionar quais foram os gatilhos que te fizeram chegar ali. Ah, eu briguei com meu namorado e deu muita vontade de comer doce. Tá, mas o que é que isso quer me mostrar? Sempre que eu brigo com meu namorado acontece isso, começa a quebrar os padrões, começa a se questionar daquilo. E você vai deixando de ser refém daquelas emoções, daqueles gatilhos específicos. Concorda, Maninha? Anote aí, terceira dica. Essa aí que o Iago falou agora. Tenha um caderninho que anote os seus gatilhos. O seu caderninho, um bloquinho de notas, um caderno pequeno. Toda vez que a sua ansiedade te dá fome, o que é que causou essa crise de ansiedade? O que causou esse transtorno? Ah, não, briguei, como o Iago falou, briguei com meu namorado, já me bateu aquela vontade de comer um chocolate. Anote no caderninho. Tal dia, tal hora, briguei com fulano e tal. Então, vá mapeando sua ansiedade, vá mapeando todas as suas questões, porque esse mapeamento é muito importante. Como a gente comentou no começo da live, quando você conhece o problema, é um problema a menos. Porque é isso a terapia da hipnose, né? A hipnose serve como ferramenta para você descobrir o problema. A ferramenta hipnose é justamente isso, para você descobrir o problema. No momento que a gente descobre o problema, aí vem a terapia para tratar, para trazer a ressignificação, para trazer você enxergar aquilo com outros olhos, você enxergar aquilo com outros meios, tirar todas as lições, porque tudo na vida tem dois lados. Então, você vai escolher qual que você quer enxergar. Simples assim. Perfeito. Perfeito. Eu vou falar agora da quarta dica. Vocês estão anotando, né? Coloque aí, anote aí no caderninho para não esquecer nada. A quarta dica, Iago, é justamente a pessoa fazer um diário da gratidão também. Quanto mais você agradece por algo de bom na sua vida, mais a sua mente registra coisas boas. Então, evita os pensamentos negativos que fazem aquele looping. Então, toda coisa que tiver de bom, por mínimo que seja, você fica extremamente ansiosa e estressada toda vez que o namorado, o marido, joga a toalha gelada, a toalha molhada em cima da cama. No Amanda, dia que ele colocar essa toalha no varal, anote e agradeça por isso. Amanda, sabe o que acontece muito? Eu acredito que vai acontecer aqui, sempre vai existir esse tipo de situação. É uma situação que não é tão boa, mas que precisa ser dita, porque eu preciso tocar na ferida para você poder enxergar. Muitas das pessoas sofrem com ansiedade. E a gente está aqui dando dicas que, puta merda, quando você coloca na prática, tem um impacto tão grande que você nem sonha. Mas você só vê, só olha, às vezes nem fica na live, também não faz diferença para mim. Mas o ponto que eu quero tocar é o seguinte: tem pessoas que passam por dicas, passam por situações que podem realmente livrar daquilo, mas faz, eu vou dar atenção a isso não. Não deve funcionar, tentei de tudo, não deve funcionar, perde as esperanças em si mesma e no processo. Sim. Então, quando não é isso, é a questão de que foram criadas para aprender que a ansiedade só se combate com cacete ou com remédio. Ou com pontinho, ou frescura, ou então com remédio. Então, minha gente, eu vou ser simples e direto aqui, até que me provem o contrário. Ansiedade não se combate com remédio. Isso é um fato. Quantas pessoas, eu quero que vocês comentem agora. Eu sei que o Instagram é dela, que o público é o seguidor dela, mas, minha gente, vamos ter empatia comigo agora. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram livres da ansiedade tomando medicamento? Eu conheço pessoas que se livraram da ansiedade com hipnoterapia. Venceram os medos, se colocaram em situações que antes não iriam, como fobias. Eu vivo a prática disso. Eu entrego resultados. Então, tem pessoas que só acreditam em medicamento. Tem gente aqui que já está aqui pensando na quantidade do Rivotril, quantas gotinhas vão colocar lá para tomar.
e desacreditam. Infelizmente, Iago, as pessoas, né, pelo menos acho que boa parte dos meus pacientes procuram a hipnoterapia quando não tem mais jeito, Exatamente. quando já tomou todo tipo de remédio, quando já foi para todo tipo de terapeuta, quando já fez tudo que podia fazer, mas não consegue fazer mais nada. A maioria chega lá no consultório direito, eu já tentei de tudo, você é minha última esperança. Exatamente. Simplesmente eles chegam desse jeito, você é minha última esperança, porque eu já tentei de tudo. Porque remédio só trata sintoma, apenas isso. E a ansiedade é normal, é inerente do ser humano. Então, se você não chegar e entrar na causa dela, tu descobrir o porquê, tu descobrir todos esses gatilhos que fazem você sentir a crise de ansiedade, a ansiedade inerente o tempo todo, os gatilhos que fazem você ficar nesse looping, você simplesmente vai viver com isso o resto da vida. Simplesmente isso. Exatamente. Como muita gente toma Rivotril eternamente. Exatamente. E o que acontece? Geralmente esse pessoal que toma durante muito tempo, a ansiedade ela piora. Porque o efeito do medicamento ele não consegue ser absorvido na mesma quantidade Sim. que ele foi iniciado. Então precisam de doses exorbitantes para absorver uma quantidade bem pequena e sequer absorve. Então, Amanda, é por isso, né, você tocou no ponto-chave, é por isso que eu estudo pra caramba sobre hipnoterapia, sobre formas de abordagem, formas de terapia, artigos da área da hipnose. Então, todos os dias eu estou estudando, eu estou praticando, eu estou vendo novas formas, eu estou testando, praticando. Por quê? Porque sempre, 90% dos casos, nós somos as últimas opções. Eu sou a última opção para alguém, você é a última opção para alguém. E isso é muito foda. Você ser a última opção na vida de alguém e dizer, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida se não resolver agora. Então, se você não consegue entregar um resultado satisfatório, você, hipnoterapeuta, vai estar fracassando na sua parte do processo. Então, isso é uma coisa a se questionar. Se você veio para esse meio, porque você está fracassando na sua hora de... É muito pesado isso, essa autorresponsabilidade. Eu comecei, é um ponto que a gente vai falar em outra live, mas eu comecei a atender, às vezes eu pagava do meu bolso para poder ter transporte, para poder pagar um Uber, para ir atender uma pessoa lá longe, de graça, porque eu precisava ter essa experiência para resolver qualquer tipo de situação que aparecia na minha frente. Então eu não tinha capacidade de cobrar, de montar uma clínica simplesmente pelo dinheiro. Eu preciso ter confiança e saber o que eu estou fazendo. Então, um bom profissional, ele vai saber te guiar, seja de qualquer área, seja na área da psicologia, da psiquiatria. Se um profissional ele for ético, ele vai te ajudar de alguma forma. Então, para vocês que têm ansiedade, que tem alguma coisa mais aguçada, uma fobia, algo mais grave, não desista do processo. Todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Tu concorda comigo, Amanita? Sim, concordo plenamente. Vamos lá para mais uma outra dica, que como eu disse, todas as dicas aqui são dicas simples e fáceis de fazer. O importante é o quanto você quer a mudança. Exatamente. Quanto você quiser a mudança, você vai sair fazendo todas as dicas e você vai perceber que dentro de menos de um mês, você já é uma outra pessoa, completamente diferente. Entendeu? Uma das dicas é respire. As pessoas, quando estão tendo crise de ansiedade, fazem o tempo todo. Por quê? Falta ar. Simplesmente falta ar. E se você respira do jeito correto, o que eu ensino sempre é inspirar por 4 segundos, segurar por 2 e soltar por 6. E eu peço que vocês somam ainda, fechando os olhos, imaginando uma luz azul. Na hora de inspirar, expirem uma luz azul. Na hora de expirar, expirem uma luz cinza. Por quê? Porque nossa mente entende imagens e arquétipos. E pela cromoterapia, o azul é a cor do relaxamento, da tranquilidade. E o cinza é a cor da poluição, do sujo, do pesado. Então, no momento que você imagina que está inspirando o azul, você está levando para dentro de você paz, tranquilidade, relaxamento. Quando você está expirando cinza, você está excluindo todo esse lixo emocional, toda essa sujeira, toda essa agonia, toda essa angústia que estava em você. E se você fizer esse ciclo pelo menos por 20 vezes ou uns 5 minutinhos, vai perceber que imediatamente essa angústia, esse sentimento de agonia passa imediatamente.
O Cássio botou aqui. Se a pessoa soubesse o quanto a hipnoterapia é poderosa, ter o combate à ansiedade sofreu bem menos. Exatamente, Cássio. É exatamente isso mesmo. A hipnoterapia é extremamente poderosa. Para quem está entrando na live agora, a gente está falando um pouquinho sobre a hipnoterapia e dando algumas dicas sobre o equilíbrio da ansiedade, né? O que todo mundo chama de controle da ansiedade, que na verdade não existe, mas o equilíbrio emocional. Saber exatamente como lidar quando vier todas essas crises de ansiedade. Perfeito. Amanda, eu não consigo imaginar algum cenário mais impactante a nível de estresse do que os soldados que lutam no Afeganistão, por exemplo. Sim, então existe um documentário que eu não lembro o nome, que eu assisti, e isso ficou bem impactado na minha mente. Então, eram soldados da equipe SEAL, que é os altos dos fodões dos Estados Unidos, da Marinha, e eles estavam em um momento de crise, estava tendo um combate direto, e tinha um cara lá que estava tendo um surto, uma crise de ansiedade. Então o companheiro dele olhou e fez: respire do jeito que a gente treinou. Então o cara começou a respirar e ele conseguiu se acalmar. Então as pessoas negligenciam isso, dizem: só respirar, mano, só respirar. Tu tem noção que as tropas das elites usam esse tipo de mecanismo para combater situações de extremo estresse, o cara lutando numa guerra fora do continente dele, e ele usava essa técnica. Ele não recorria a medicamento, ele não recorria à meditação, porque a meditação não tem como ser feita na vida real, no horário de estresse. Eu tive uma crise e vou conseguir meditar agora. Não, você não vai. Então, a respiração, ela é uma ajuda que você não tem nem noção. Essa sequência que a Amanda ensinou é muito surreal. Você consegue oxigenar o seu cérebro, você aumenta a sua oxigenação sanguínea e você entra no estado de paz. Porque o teu subconsciente entende: porra, se ele está no estresse que não é real, mas o seu subconsciente acha, por que ele vai estar respirando? Vai estar respirando mais calmo. Então não faz sentido. Então a sua química corporal muda de acordo com o seu comportamento. Concorda? Sim, concordo plenamente. Você falou aí da meditação, e eu sempre dou dica da meditação, não no momento que esteja acontecendo, sim, mas usar a prática da meditação para que o momento não aconteça. Simplesmente isso, porque no momento que você condiciona o seu cérebro, condiciona a sua mente a ficar nesse estado de presença, nesse estado de agora, nesse estado de percepção momentânea, quando acontece alguma crise e você respira, porque a meditação nada mais é também que uma respiração direcionada, né? Não é só respiração, é uma respiração mais direcionada. Perfeito. Você consegue evitar com que esses pensamentos negativos, esses pensamentos de ansiedade futura se acumulem e a respiração tem muito mais efeito, inclusive. Porque a meditação nada mais é do que você respirar e perceber o seu corpo no agora, sentir o seu corpo agora e deixar que o pensamento venha e passe. O que eu sugiro quando vocês comecem a meditar respire, sente um local confortável, um ambiente seguro e silencioso e simplesmente se concentrem na sua respiração. É uma respiração simples. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Mais fundo pelo nariz, solta pela boca. Inclusive, é uma das minhas induções, e Iago também faz essa indução, que é respirar. Porque a respiração oxigena o cérebro e deixa você bem mais tranquilo. Então, no momento que você respirar, com certeza, os pensamentos vêm. Porque, a não ser se você for um monge budista que já está praticando isso só há uma vida inteira, não tem como não vir um pensamento negativo. Óbvio que vem, não só negativo, mas um pensamento aleatório, do nada, de que você tá aqui respirando e vem: será que eu tirei a água do fogo? Do nada, vem um pensamento aleatório. E isso já é uma prova de que funcionou. Pois é, ou então, ai meu Deus do céu, aquele boy disse que ia me ligar e não mandou mensagem até agora. Então, ai meu Deus, aquele prazo que eu não cumpri. Sempre vem esses pensamentos. Vocês fazem o quê? Quando o pensamento vier, vocês vão agradecer. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. Apenas isso. Deixa ele vir, agradeça por ele e diga tchau. Porque a nossa mente está condicionada a agradecer e dar tchau. Quando dá tchau, ela manda o pensamento ir embora. Porque lembre, nós
somos donos de nós mesmos. Então, vocês precisam aprender essas técnicas para que o pensamento não controle você. Porque no momento que você deixa esse pensamento vir, ele vai criando loop e ele vai te controlando, vai aumentando a força dele e criando esse controle. Quando você percebe, você é o pensamento. Você já está mergulhado nesse pensamento. E uma fobia para se desenvolver se desenvolve na maioria das vezes por conta desse sobreexcesso de pensamento. Como assim? Eu estou respirando, eu senti que eu respirei mais forte agora. Eita, talvez eu esteja ouvindo um barulho. Será que é meu pulmão que está fazendo esse barulho? Meu Deus do céu, aí começa a ter uma crise de pânico porque está respirando, só porque está respirando. Então, o porquê de eu ter falado, Amanda, que a meditação nesse caso não ajuda. Por quê? Porque eu vejo várias dicas de controle sua ansiedade em 10 passos. Você para, você faz você vai fazer respiração direcionada com tal coisa, você mistura com isso, com aquilo, sempre se atendo ao básico e misturando algumas coisas. Só que tem coisas no mundo real que não tem como você fazer. Por exemplo, você está no shopping com seus 4 filhos, estão todos eles gritando porque eles querem o boneco do Ben 10. Então tá lá. Se você fecha o olho e começa a fazer uma meditação zen lá dos Buda, você vai perder o menino no shopping. Então tem situação que, vamos supor, você está dirigindo. Você vai tirar a sua primeira carteira de habilitação. Você está um carro dentro do veículo. Você não tem como meditar. Você não tem como fazer toque mágico. Você não tem como... É respiração. Então, na hora do dia a dia, para uma pessoa normal que está sob estresse, essa dica da respiração, ela é muito foda. Porque é a que eu uso. Então, o simples funciona. Simples exatamente. Assim. É o básico que funciona. É exatamente isso. Então, existem uns gurus aí do controle de ansiedade que diz que meditar controla a ansiedade e controla, desde que seja feito antes daquilo ali, porque na hora que vem, meu amigo, é um Deus nos acuda, porque eu sou um ex-ansioso, então eu tinha crise de ansiedade que eu tremia, eu começava a tremer, era uma sudorese muito grande, eu não conseguia fazer o que eu tinha que fazer nos casos, nas situações. Então, para combater isso, só com a auto-hipnose. Já usei Rivotril, dormi mal, tomei manipulado, tomei chá, fiz de tudo, todas as formas. Quando eu digo que as pessoas só buscam a hipnose como último recurso, eu não estou falando de ninguém específico, estou falando de mim também. Então, quando eu busquei por último, eu busco para as pessoas serem o primeiro. Porque as pessoas não precisam sofrer o que eu sofri até chegar no resultado que vai entregar a se livrar daquilo, né? Não precisa ser o último. Então a gente faz essas lives, tem posts, a gente conversa, a gente grava história todos os dias, pra gente não ser a última opção. Porque cada dia que passa, uma pessoa que tem crise de ansiedade, só quem sabe vê o quão difícil é. Tem pessoas que tem crise de vômito, tem crise de ânsia de vômito, tem gente que desmaia, que começa a ter crise convulsiva. Então eu já atendi crianças que tenham crises convulsivas por conta de ansiedade, por conta de estresse. Então, pessoas, se cuidem, dê a chance à hipnoterapia. Falaram alguma coisa, eu não consigo ler. Vai tu que lê aí, tô longe. Muito bem, o Cássio falou muito bom. A verdadeira e maravilhosa aula de auto-hipnose para o equilíbrio de ansiedade. Valeu, Cássio. Outra dica muito importante é não só os gatilhos que precisam ser identificados, mas questione os pensamentos negativos. Por exemplo, quando você vai lá falar em público, tá? Que quando você falou de vômito, eu lembrei de pessoas que falam em público, tentam falar em público, simplesmente tem crises que até vomitam. Então, no momento da hora de falar em público, que quando vier um pensamento negativo do tipo, você não vai conseguir, você é burro, você é isso, você é aquilo, você questiona esse pensamento negativo. Se vier, não, você não vai conseguir, você simplesmente vai travar. Aí você pergunta, certo? Mas fulano de tal conseguiu, por que eu não consigo? Se ele conseguiu, eu consigo. Certo, mas teve um momento na minha vida que eu consegui isso também. Se eu consegui naquele momento, por que eu não posso repetir agora? Ou então, certo, mas eu estudei pra isso, eu tô com todas as minhas anotações, eu sou fera. Tem gente que é PhD, doutorado, pós-doc, não sei o que mais lá dos caralho aí. E quando chega na hora, simplesmente trava completamente, porque não questiona o pensamento negativo. O pensamento negativo vem e ele deixa simplesmente ser absorvido pelo pensamento negativo, ao invés de questionar. Você não. Por que você está vindo desse jeito? Porque o que é que você quer? O que é que você quer me ensinar? O que eu falo dentro da minha sala de consultório é:
O que é que isso veio para me ensinar que eu ainda não aprendi? O quê? E se pergunte, se questione esse pensamento negativo. O que é que esse pensamento negativo está tentando me fazer? O que é que está tentando me proteger? Ah, não, na mesma hora escute sempre a primeira resposta que vier na sua mente. Ai, esse pensamento negativo de incapacidade é porque fulano de tal. Aí vem muitas vezes a comparação. Fulano de tal é melhor do que eu. Aí na mesma hora você refuta. Não, não é melhor do que eu. Eu sei fazer isso. Eu também sou tão bom. Olha onde é que eu cheguei. Eu falo para os pacientes sempre, olhem a sua história. Onde você chegar até agora. Não é todo mundo que consegue chegar onde cada um chegou. E cada um tem a sua história. Cada um tem seu trajeto. O meu trajeto é um. O trajeto de Iago é outro. O trajeto do Cássio é outro. O trajeto da Dama é outro. Tô vendo aqui que estão aparecendo. Então, cada um tem seu trajeto e sua história. Eu uso uma outra estratégia, mas que é a mesma linha de raciocínio. Como é? Sim. Veio a sensação de nervosismo. Tá, o que de pior pode acontecer com isso? Sim. Não sei. Eu vou ficar constrangido, as pessoas vão rir. Tá, e o que de pior pode acontecer se as pessoas rirem? Vão tirar onda, tirar sarro. Tá, mas o que de pior pode acontecer se tirarem sarro? Vai durar algumas semanas, alguns dias. Tá, e se durar alguns dias? E você vai chegando a um ponto que não tem resposta. Então, quando chegar num ponto que não tem resposta, você descobriu. Você fez uma nova descoberta sobre si. Então, quando você busca esse autoconhecimento com autoquestionamento, você está mais próximo de se livrar daquilo. Então, eu ia falar alguma outra coisa que me fugiu na mente. Então, esse questionamento, esse autoquestionamento vai te levar a respostas que você nunca fez perguntas para aquilo. Então, vai vir uma emoção. Sempre vai vir, porque você é um ser humano, você não está livre das emoções. Sempre vai vir uma emoção inerente a alguma coisa que você já viveu. Eu vou falar em público, eu vou para minha entrevista de emprego, eu vou apresentar meu TCC, eu vou fazer alguma coisa. Vai vir aquilo. Pergunta, o que de pior pode acontecer se eu falhar nisso? Uma entrevista de emprego para uma pessoa que está fugindo daquela emoção é um prédio de 20 andares na frente dele desabando. Quando você percebe que é só uma entrevista de emprego, que aquilo ali não é o fim do mundo, a perspectiva daquilo muda. Então, se muda a perspectiva, muda a forma como eu lido com aquilo. Uhum. Então, quando você conversa com um amigo seu, é diferente de como você vai conversar com a pessoa que está te entrevistando. Se você assimila os pontos, você vai ter uma conversa mais fluida, uma conversa mais tranquila. Então, quando eu fui começar a ingressar nesse meio de fazer live, de gravar stories, eu começava, meu Deus, o que vão pensar de mim? Uma insegurança que é normal de todo ser humano que nunca se expôs. Aí eu comecei a pensar, o que de pior pode acontecer se eu passar vergonha na story? Tá, as pessoas vão ver, vai ficar por 24 horas aí e vai sumir. Tá, mas daí o que é que vai acontecer? A pessoa não sabe o porquê fica constrangida. Então, quando eu fui questionando, foi ficando muito mais fácil. Então, eu gravo stories de forma muito natural, de forma tranquila. Eu não tô nem aí pro que as pessoas pensam. Eu sei o que eu sou, sei do que eu sou capaz e sei o que eu entrego com o meu conhecimento, com a minha prática, com a minha vivência. Então, esse é o ponto que eu tenho que me apegar, que me ater. Então, dependendo dos casos, dependendo das situações, eu atendo de bermuda, eu atendo de short. A pessoa que vier para ser atendida comigo, ela vier mais preocupada em como eu estou me vestindo do que na melhora, essa pessoa não precisa vir para atender. Não precisa, não faço questão. Então, você se ater ao básico, aos princípios, ao porquê você faz aquilo, já vai te aliviar muito aquele aperto da ansiedade, do nervosismo, da timidez, porque você sabe e vai se descobrindo do que você é feito. E quando você descobre do que é feito, você não aceita menos do que você merece. Concorda, Marita? Sim, com certeza. É o que a gente faz dentro da hipnoterapia, né? Faz a pessoa descobrir todos os recursos dela. Quem é ela de verdade? O que é que ela pode desenvolver no mundo? Inclusive, Iago, daqui faltam só 3 minutos para a live fechar. Gente, eu não vou deixar essa live salva aqui no Instagram. Já tinha avisado até para Iago. Eu vou deixar lá a live salva no meu canal do YouTube. Está no meu link do perfil. É só ir lá no link do perfil, acessar o meu canal do YouTube. Vou colocar daqui a pouquinho, tá? Já coloco lá. Espalhem essas lives para o máximo de número que conseguirem. Não sejam assim, gente. Coloquem, se expandam.
publiquem, mande para as pessoas que vocês amam, que vocês sabem que precisam realmente ter esse controle, ter esse equilíbrio para se sentir bem. Eu tenho várias pessoas que eu sempre mando essas lives, não só as minhas, não só as de Iago, como outras pessoas também, porque o importante é sempre o nosso desenvolvimento para a gente se sentir bem. Diogo, mas eu vou deixar a live salva no YouTube. Tava até falando com o Iago aqui, vou deixar a live salva no YouTube. Daqui a pouco subo lá pro YouTube, certo, gente? Vou deixar aqui em formato bonitinho. E outra coisa eu e Iago vamos fazer aqui uma pose bonita e maravilhosa para vocês tirarem print. E a frase mais criativa, tá? O que vocês aprenderam aqui na live hoje, a frase mais criativa vai ter 30 minutos de sessão comigo pra gente resolver uma questãozinha, fazer um ajuste. Para vocês começarem a sentir o que é a hipnoterapia, sentir um pouquinho. Será uma sessão online, 30 minutos, em algum dia que a gente vai agendar. Então, printem, coloque a frase mais criativa, me marque e marque o Iago, certo? Deixa eu fazer logo a pose. Cadê Iago? Qual é a pose? Tanto gente printaram aí, maravilhoso, pronto. E se eu participar, eu ganho também a sessão. Tô com as pendências aí, com os BO aí pra resolver. Você se responsabiliza por cada uma, viu, Iago? Exatamente. Então, gente, olha, eu agradeço muito. E lembrando, né? Essa live foi um pouco mais diferente. Foi ligando realmente a terapia, sim, porque muita gente começou a me perguntar, muita gente começou a me questionar, pedir ajuda com relação realmente à hipnoterapia. Eu falei, não. Aí eu quis iniciar até essa live com o Iago, porque tinha muito tempo que a gente não fazia uma live juntos, que ele é um hipnoterapeuta maravilhoso também. E eu queria iniciar essa live com ele. Eu vou trazer uma vez por semana, não só a minha live sobre sexualidade, inclusive, sexta-feira temos live sobre sexualidade, dos benefícios da masturbação e da importância dela no autoconhecimento também. Sexta-feira, não esqueça minhas lives de eternamente. E vou trazer sempre uma vez por semana estarei com live aqui para trazer esse equilíbrio emocional, para cada vez mais vocês poderem aproveitar um pouco mais dessas dicas e aplicarem, gente. Como eu disse, não adianta vocês assistirem uma live se não estiver aplicando. Então, Iago, agradeço muito a sua participação. Está aqui muito de volta nos meus Instagrams. Perfeito, agradeço muito obrigado. Gente, agradeço por todo mundo também pela participação. Você, Iago, gostaria de falar um pouquinho, agradeça aí e dar o seu último aviso, sua última palavrinha antes de fechar aqui a live. Falo sim. Então, pessoas, muito obrigado pela audiência, por ter compartilhado, por ter escutado e, se possível, ainda hoje, comecem a colocar em prática tudo o que foi falado e assumam a vida de vocês. A vida de vocês não tem ninguém que controle, não está na responsabilidade de ninguém. E a ansiedade, depois de hoje, não é justificativa para mais nada. Então, se tratem, se cuidem, se questionem, se descubra e comece a perceber que tudo vai fluindo. Assumam a vida de vocês. Muito obrigado. O meu Instagram vai ficar aí marcado. O de Amanda também. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Menina, eu tô com uma língua presa hoje, não sei o que isso. Pode entrar em contato, pode perguntar, pode conversar. Eu vou estar lá, Amanda também. Eu nunca neguei ajuda, a Amanda também. Eu boto a mão no fogo, eu acredito que ela nunca vai negar ajuda a alguém que precise. Então, ela dá toda a assistência, eu também darei toda a assistência. Busque melhora para poder vocês ajudarem outras pessoas também. Que nós vivemos em sociedade. E você ajuda hoje e amanhã você é ajudado. Isso eu falo por mim e por Amanda também. Então, pessoas, um beijinho no coração de cada um de vocês. Amandita, muito obrigado pelo convite e que a gente fique fazendo live toda semana, porque é uma forma gritante que eu tenho de aprender. E eu amo aprender. Então, sempre que tiver brecha aí nessa agenda lotadíssima, tu manda uma ligaçãozinha aí que a gente ajusta os horários e a gente faz live. Beijinhos, tu é incrível. Com certeza. Beijo. Obrigada, Iago. Você também. Gente, gratidão. Eu vou fazer daqui a pouco uma postagem sobre algumas dicas do que a gente falou aqui. Comentem, compartilhem essa postagem justamente para cada vez mais as pessoas terem mais esse equilíbrio, porque nada mais maravilhoso do que você saber exatamente como se comportar quando vem algo desse jeito. Onde você só enxerga soluções, ao invés de enxergar todos os problemas, que infelizmente é o que a maioria das pessoas acaba. Tá bom, gente? Obrigada, Iago. Valeu!